Bom dia, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para estudar um pouco da palavra de Deus, né? Como eu disse aos irmãos, esse é o mês de missões, portanto, nossas lições durante o mês de setembro têm sempre uma ênfase em missões. Hoje eu gostaria de conversar com os irmãos e pensar um pouquinho sobre um texto muito curtinho, mas muito lindo da palavra de Deus. Esse texto está em 2 Timóteo 1, os versos de 15 a 18. Eu quero começar só explicando um pouco sobre essa carta de Paulo a Timóteo. Paulo aqui é o velho, né? É o missionário preso em Roma por amor a Cristo. Os estudiosos dizem que diante da perseguição de Nero, depois que Roma foi incendiada, Nero tentou colocar a culpa em Paulo, por isso Paulo estava preso. E, portanto, ser amigo de Paulo aqui, irmãos, era ser inimigo de Nero. Nero, o louco, imperador cruel, sanguinário que Nero foi, e nós sabemos, conhecendo a história de Roma, que horrores aquele homem cometeu ali em Roma. E Paulo era uma das vítimas dele, uma excelente pessoa para culpar pelo que tinha acontecido a Roma. Portanto, Paulo estava preso e é nesse contexto que Paulo escreve a Timóteo. Eu quero ler o texto que é 2 Timóteo 1, os versos de 15 a 18, que dizem assim: Estais ciente que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hemórgenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Senhor Deus, essa é a tua palavra e eu te peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, nos dando a graça de compreendê-la e de aplicá-la à nossa vida, à nossa caminhada para a glória e honra do teu nome santo, pelos méritos de Cristo que nós te pedimos. Amém. Então, aqui eu quero voltar um pouquinho no versículo que está no versículo 7, nesse mesmo capítulo, quando Paulo diz a Timóteo aqui. Veja, o objetivo de Paulo a Timóteo, nós poderíamos dizer que é ensinar ao seu discípulo Timóteo, o pastor, o que se espera de um soldado de Cristo. E entre essas coisas, Paulo diz a Timóteo no verso 7 desse mesmo capítulo 1, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de força, de poder, amor e moderação. Outras versões dizem de força, poder, amor e moderação. Ele está dizendo, Timóteo, para ser um discípulo de Cristo, você não pode ser um covarde. Você não pode ter medo. E aqui é uma aplicação dessa verdade. Paulo usa dois exemplos para falar sobre isso. Um negativo e o outro positivo. Não seja covarde, Timóteo, como servo de Deus. Tenha coragem. Tenha convicções. Caminhe conforme a vontade do seu Deus. Custe o que custar. Entre nesse barco para ficar e lutar a guerra santa para a honra e glória do seu Deus. E ele dá dois exemplos. O versículo 15, ele cita o exemplo de covardia. E ele cita Figelo e Hemórgenes. E no capítulo 4 desse mesmo livro, no verso 16, Paulo diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram.
Antes todos me abandonaram. Como eu disse no início, ser amigo de Paulo era ser inimigo de Nero. E isso era muito perigoso, meu irmão. É preciso muita convicção, muito amor ao que você crê, muita convicção do que você crê para seguir em frente, sem olhar os perigos, confiados de que a nossa rocha, a nossa fortaleza está sempre ao nosso lado. Figelo e Hermógenes, portanto, são exemplos de pessoas que se acovardaram e abandonaram o velho missionário. Mas aí, a partir do verso 15, que nós lemos, ele traz um exemplo positivo de Onesíforo. E eu quero falar de 4 coisas que ele fez, não na ordem que Paulo coloca, mas é numa ordem que eu escolhi, os irmãos vão entender o porquê. A primeira coisa, o texto bíblico diz que ele me procurou até me encontrar. Vejam, irmãos, Onesíforo não tentou procurar Paulo e tudo bem, não encontrei mesmo, tá tudo certo. Não, o texto bíblico diz que aquele homem procurou o velho missionário que estava preso até descobrir onde ele estava preso. Ele estava determinado, ele sabia a importância de cuidar daquele velho missionário, passando por um dos piores momentos de sua vida. Mas Onesíforo podia fazer mais. E o texto bíblico diz, Paulo diz que ele me animou. O que significa isso? Ele não somente me procurou até me encontrar, ele me procurou e quando me encontrou, ele me animou. Ele me trouxe forças, ele me deu forças para continuar. É isso que me animar significa, meus irmãos. É isso que animar os nossos irmãos significa. É chegar perto deles com palavras de força. É ajudá-los a ter alegria, mesmo em meio à luta e ao sofrimento pelo qual Paulo estava passando. Mas Onesíforo podia fazer mais. E o texto bíblico diz que ele não só me encontrou, me fortaleceu, me animou, mas ele também não me abandonou. Não me abandonou. Ele ficou com Paulo por bastante tempo, cuidando de Paulo, estando ao lado de Paulo. Ele, ao contrário de Figelo, Hermógenes, ao contrário de todos que abandonaram Paulo, na primeira defesa de Paulo, o texto bíblico diz que Onesíforo não abandonou o velho missionário, mas ele podia fazer mais. E o texto bíblico diz, Paulo falando, ele me serviu. Ele diz, tu bem sabes quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Quantos serviços. Ele não somente procurou Paulo até encontrá-lo. A vida dele, a palavra dele, o amor dele animou Paulo em meio naquele momento de luta pelo qual Paulo estava passando. Mas ele fez mais, ele não abandonou Paulo, ele não foi lá, olhou Paulo, levou uma cesta básica e tá tudo bem, cumpri minha missão. Não, ele não abandonou. Não abandonou significa em nenhum momento a partir dali. E ele fez mais. O texto bíblico, ele me serviu, ele me prestou muitos serviços. Ele não estava preocupado se Nero, de agora em diante, ia vê-lo como inimigo também de Roma. Não. Ele serviu ao velho missionário, ao homem de Deus. Meu irmão, Onesíforo é um exemplo para nós. Nós sempre podemos fazer mais. O texto bíblico nos desafia a ter coragem de fazer diferença na vida das pessoas. O texto bíblico nos desafia a fazer mais e mais. E eu quero contar para você uma ilustração que eu ouvi esses dias, uma mensagem do Edson Barbosa, num evento do Haggai,
E essa história que ele contou, uma história que foi publicada na Revista dos Bombeiros em Emergência em São Paulo. Ela é uma história bem corrente nos meios de comunicação. E a história de uma mãe, o seu filhinho estava com leucemia, já em estado terminal. Aquela mãe queria muito, como todas as mães, que o filho crescesse, se tornasse alguém especial, mas isso não seria mais possível diante daquela doença, leucemia. Então ela perguntou ao filho: filho, o que você quer ser quando crescer? E o filho disse: mamãe, eu sempre quis ser bombeiro. Então aquela mãe teve uma grande ideia, ligou para o corpo de bombeiros, falou com o chefe do corpo de bombeiros e disse, contou a história e disse: eu gostaria de saber se é possível que vocês venham aqui. Meu filho deu um passeio na viatura do bombeiro. E o chefe dos bombeiros disse para aquela mãe: nós podemos fazer mais. Se você, tal dia, estiver com ele pronto às 7 horas da manhã, nós vamos passar, vamos pegá-lo e vamos fazer dele um bombeiro honorário por um dia inteiro. Ele vai participar de todos os atendimentos que nós fizermos, vai andar em todos os tipos de viatura que nós temos. E se você nos der as medidas dele, nós faremos uma roupa, um uniforme de bombeiro para ele, com capacete, com tudo de um bombeiro, de um verdadeiro bombeiro. Às 7 horas, aquela mãe estava com aquela criança pronta e os bombeiros passaram lá, fizeram dele um bombeiro honorário e passear, e ele participou de todas as ações do corpo de bombeiro, sentado ali na viatura, usou a farda, ganhou uma farda de bombeiro e aquela mãe contou que ele ficou tão feliz com aquilo que quando ele retornou para o hospital, ele viveu mais 3 meses, de tanto que aquilo alegrou o coração daquela criança. Quando ele já estava muito fraco e os médicos disseram que a morte estava às portas, aquela mãe se lembrou daquela experiência e ligou novamente para o chefe dos bombeiros e perguntou se um bombeiro poderia ir lá, ele já estava morrendo. E o chefe dos bombeiros disse para ela assim: nós podemos fazer mais. Nós só queremos pedir a você que avise no sistema de som do hospital que não está pegando fogo, que nós só estamos indo visitar um dos nossos bombeiros, né? E se você puder, abra por favor a janela do quarto dele, que era alta. Então ela fez aquilo e 16 bombeiros subiram a escada, né, por fora, entraram pela janela e foram visitar aquele garoto. E o chefe dos bombeiros foi também e ele perguntou para ele: chefe, eu sou mesmo bombeiro? E ele disse: sim, você é um dos mais honoráveis bombeiros do nosso corpo. Eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais. Irmãos, aquela criança morreu, mas eles fizeram mais. Hoje o desafio é o desafio de Onesíforo. Hoje o desafio é o desafio daquele chefe dos bombeiros. Faça mais, meu irmão. Faça mais por aqueles que estão sofrendo. Nós podemos fazer mais. Veja que Onesíforo, ele serviu Paulo não com dinheiro, ele serviu com amor, ele serviu com amizade, ele serviu com ânimo, ele serviu, não abandonando, estando junto, ele serviu. Você pode fazer mais. Você pode fazer mais, mãe, por seu filho, dando a ele muito mais que comida quente todos os dias. Você pode fazer mais, apresentando diariamente para ele Jesus, aquele que nunca vai abandoná-lo. Aquele que, quando ele partir dessa vida, estará recebendo ele nos átrios celestes. Você pode fazer mais, filho, por sua mãe e seu pai, sendo grato, amando-os, animando-os em meio à luta.
Quantos pais estão passando por momentos difíceis de lutas nesses dias porque tem que trazer a comida para casa? Você pode fazer mais, filho, abraçando e dizendo obrigada, papai, obrigada, mamãe. Você pode fazer mais, servo do Deus Altíssimo. Você pode fazer mais, levando a mensagem de salvação àqueles que ainda não a conhecem, levando a esperança, Jesus, a nossa única esperança para a humanidade, para aqueles que ainda não a conhecem. Você pode fazer mais. Você pode fazer mais para que a mensagem de salvação chegue a todos os povos. Contribua com missões. Contribua com missões. Meu irmão, você pode fazer mais. Deus abençoe sua vida, nos abençoe como Igreja de Cristo, que estejamos sempre prontos a fazer mais para a honra e glória do nosso Deus. Você pode fazer mais.